Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E mais uma vez: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Paulo, que é o escritor dessa carta, ele escreve a igreja de Filipos. E Filipos aqui era uma colônia romana onde Paulo visitou, na sua segunda viagem missionária, e ali pregou o evangelho e deixou ali uma igreja formada. E Paulo estava preso quando escreve essa carta, e aqui logo nos versos seguintes, a partir do versículo 25, a gente vai ver Paulo falando sobre Epafrodito, que foi um homem com quem a igreja de Filipe confiou uma providência material, e ele levou essa providência para Paulo. E quando ele chegou lá, Paulo preso, ele ficou ali um período com Paulo, e ele adoeceu. A gente vai ver isso a partir do versículo 25. Epafrodito adoeceu, e Paulo até vai dizer aqui que ele ficou quase à morte. E ele vai dizer que Deus, lá no versículo 27, se apiedou não só de Epafrodito, mas dele, para que ele tivesse dores sobre dores. Aí a gente já começa a entender o nível de amor, de comunhão, que todos aqueles que serviam a Deus ali junto com Paulo e aprendiam o que de fato era servir a Deus, e Epafrodito ali, ao levar aquela providência para Paulo, conheceu ainda mais e ficou ali. E Paulo pôde depois dizer isso aqui, para que Paulo não tivesse dores sobre dores. Deus poupou a vida desse homem. Quando Paulo descreve, falando sobre esse amor, a gente vai ver também nos versículos a partir do 19, Paulo também dando nessa mesma carta exemplo de Timóteo, e vai dizer uma coisa linda, e diz assim, que Timóteo servia a Deus junto a Paulo como um filho serve a um pai. Se a gente ler todo esse capítulo, a gente vai ver que Paulo vai falar sobre várias coisas, só que todas elas resumem nesse contexto de amor, de fidelidade e de humildade. E quando Paulo fala sobre humildade, aqui no capítulo 2, ele vai trazer para a igreja de Filipe essa orientação, porque a gente sabe que o oposto da humildade é o orgulho. E quando Paulo descreve aqui para nós o caráter de Cristo, ele vai dizer que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, sendo ele Deus, sendo homem, sendo Deus, mas despiu-se da sua glória, veio à terra como homem e aqui cumpriu o propósito de Deus. E a gente vai ver que toda a proposta do pecado, a origem do pecado é de fato o orgulho. Quando Lúcifer ele se opõe a Deus e ele não aceita ser ordenado por Deus, e ele agora quer ser igual a Deus, justamente porque a raiz do orgulho nasceu no coração dele, com a insubmissão, para poder ser igual a Deus. Então ele agora não submetia mais à vontade de Deus, por isso foi expulso. O que é mais tremendo e perigoso disso é que Lúcifer, ele era tão habilidoso que com ele desceu a terça parte dos anjos. Olha o que o orgulho causa no coração de alguém e contamina a todos que estão perto. Eu não sei a quantidade dessa terça parte, porque a Bíblia não diz, mas deveria ser uma grande parte, porque eram muitos e são muitos anjos, mas desceram a terça parte e tornaram o que a gente conhece como demônios, e foram esses que se aliaram a Lúcifer. E esse é o perigo nosso
de estarmos em comunhão com quem não tem comunhão com Deus. Porque nós, assim como a gente pode ser influenciado para ter o caráter de Cristo, que é a humildade, a gente também pode ser influenciado pelo pecado, que é essa origem do orgulho, a fazer coisas também que não agradam a Deus. E Lúcifer aqui, ele caído, ele também atrai a Eva, que aí dá a nós agora essa natureza caída, que é a natureza do pecado, justamente também porque nasceu no coração de Eva um desejo de insubmissão e de agora querer além daquilo que lhe era proposto. E observe se não é assim com a gente. Observe que a gente consegue estar muito bem com alguém que é inferior a nós. Mas quando alguém tem um nível de superioridade, e aqui não é porque alguém é melhor, aqui é porque Deus elege autoridades, né? A gente vê isso desde a vida secular, como na igreja. A gente tem lideranças, né? A gente tem pessoas que estão em hierarquia acima de nós, né? A gente tem o pastor presidente, a gente tem o pastor local, a gente tem o vice, e a gente vai vivendo essa hierarquia na igreja, líderes de departamento. Só que a gente não consegue exercer essa submissão. Por quê? Porque essa natureza do pecado, essa raiz do pecado, ainda está dentro de nós. Hoje o pastor falou, mais uma vez, ele sempre tem falado sobre isso, e é bom porque a gente aprende sobre esse processo que a gente é justificado ao aceitar Jesus. Depois a gente é regenerado, e isso é necessário porque as pessoas vão começar agora a dar nosso testemunho, né? A gente não precisa dizer eu mudei, mas as pessoas vão perceber em nós mudanças, e nesse processo de santificação, que é o que a gente está hoje, e a Bíblia diz que sem ele ninguém verá Deus. Então, quando Lúcifer aqui caído desce com essa terça parte, aí vem a queda de Adão e Eva e consequentemente a nossa. Graças a Deus que Jesus se humilhou, que aqui é o antídoto do pecado, né? Do orgulho. Ele se humilhou, se despiu da sua glória e morreu por nós. E aqui Paulo está dizendo que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele decidiu abrir mão da sua glória e se entregou por nós. Aí Paulo vai dizer aqui para que diante dele, diante de Jesus, todo joelho se dobre e toda a língua confesse que ele é o Senhor. Isaías também vai escrever isso no capítulo 45, 23, que toda a língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluia! E Paulo escreve esse exemplo nos trazendo de fato esse antídoto da humildade, que deveria ser a coroa da nossa cabeça. Porque quando a gente é humilde, a gente não se opõe contra ninguém. Porque a gente conhece a nossa natureza, a gente conhece o nosso lugar. Por isso que não vai ser difícil a gente ser submisso, quando a gente se põe no nosso lugar. E aí a gente não vai ter por usurpação, como disse Paulo aqui, ser igual a ninguém. Mas a gente sabe onde nos cabe. E Jesus prova isso, inclusive teve até uma lição recente da escola dominical, falando sobre a humildade, e Jesus escreve isso lá em João, no capítulo 13, os versículos 4 e 5. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomou uma toalha e cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés e a enxugar com uma toalha que estava cingindo. Jesus nos trouxe esse exemplo de humildade, quando ele, sendo o rabino, sendo o mestre, sendo o Cristo, ele agora tira as suas vestes. Entenda que ele não ficou nu, né? Mas talvez tirou a sua túnica. E ele agora começa a lavar os pés do discípulo. Lembra que Pedro se opõe a isso? E Pedro vai dizer que jamais Jesus lavaria os pés dele. E ele vai dizer a Pedro que se ele não lavasse, né? Pedro também não teria parte com ele. E aí Pedro vai dizer: não, então me lave logo todo o corpo. Tipo, só os pés seria pouco. Esse ato de Jesus, que está escrito lá em João 13, no versículo 15, diz assim: porque eu vos dei esse exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Esse exemplo de Jesus
é para que a gente siga em toda a nossa maneira de viver. No dia que a gente colocarmos a nossa vida no nosso devido lugar, a gente não cria problema com ninguém. A gente não se opõe a ninguém. A gente não entra em guerra com ninguém. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa se opor a ninguém. Porque o seu lugar, você já sabe onde você está. Quem você é. E eu acho interessante a palavra de Deus, porque Paulo escreveu isso lá. E essa carta serve para nós. Porque a nossa maioria de dificuldade é exatamente essa aqui. Quando a gente não conhece, não reconhece a superioridade do outro a nós. E eu volto a dizer, não é porque alguém é melhor, mas porque Deus estabelece cargos, Deus estabelece honras, Deus estabelece lugares para alguém. E por isso que a gente não consegue nos submetermos, porque a gente não aceita um lugar do outro. Não é que você, nessa hora aqui, não é que você quer ser melhor, mas você também não aceita o outro ser melhor do que você, está no lugar mais alto que você. E o orgulho, ele traz em nós esse efeito desse sentimento maligno que usurpou o coração de Lúcifer, que usurpou o coração de Eva. E que a gente, se não vigiarmos, mesmo como servos de Deus, conhecedores dessa palavra, isso também gera em nós esse mesmo sentimento. E é esse sentimento que tem levado a nós, muitas vezes, a cairmos. Quando você vê alguém desigrejado, é porque ele não se submete à autoridade que há sobre o líder da igreja. Ele não se submete à doutrina da sua igreja. É por isso que ele acha que ele pode ser crente em casa, porque ele não precisa se submeter a ninguém. Quando a gente vê algumas pessoas que desistiram do evangelho, não era por não se submeter só a essa palavra, porque essa palavra é digna de toda aceitação. É por não se submeter ao líder, por não se submeter ainda a pessoas que são tão cheios de si, que ele diz isso, né? Não vou obedecer a pastor. Como se o pastor não fosse a autoridade constituída por Deus, assim como todas as outras autoridades. E é exatamente por causa desse orgulho que acontecem problemas em casa, quando os filhos não se submetem aos pais, quando a esposa não se submete ao esposo, quando o esposo também, por orgulho, não se submete a ouvir a sua esposa de alguma forma, mesmo a gente sabendo que o esposo é o cabeça. Mas quando tem humildade no nosso coração, tudo fica leve, porque a gente torna a vida do outro leve. E aqui na igreja, da mesma forma, quando a gente reconhece a autoridade espiritual que é na vida do outro, a gente se submete. A gente não tem problema nenhum e dificuldade nenhuma em reconhecer a presença de Deus, a autoridade de Deus, a unção de Deus que está sobre a vida do nosso irmão. E o apóstolo Paulo, observe que ele, em toda a sua ignorância, no tempo que ainda não conhecia a Jesus, por conta da lei, né, ele faz toda aquela devastação da igreja, persegue os cristãos. Ele está ali presente na morte de Estevão, quando foi apedrejado até a morte. Esse homem agora, depois de ser transformado, porque é isso o que o encontro com o Senhor através da sua palavra faz nas nossas vidas. A gente deixa o velho homem. Se um dia a gente exerceu esse papel de orgulho, de submissão, agora a gente é nova criatura. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a gente vai ver também que Tiago escreve, né? Falando sobre a gente se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E aí ele vai dizer que no tempo certo ele vai nos exaltar. Só que nos exaltar aqui não é nos tornar superior a ninguém, nem melhor a ninguém, mas honrar o nosso ato de submissão, de humildade. Aleluia. O papel da humildade, ele vem como um antídoto contra o pecado. Se a gente entender isso, vai ser mais leve a gente viver em comunhão. Vai ser mais fácil nós nos submetermos. Porque quando a gente vai perante um juiz,
a gente se submete até a forma que tem que vestir lá no forno. A gente não vai do nosso jeito, não vai da nossa forma. Se o homem for lá da bermuda, ele não veste. Mas, quando alguém, porque está na mesma comunhão aqui nossa, nos alerta de alguma coisa, nos exorta de alguma coisa, até o próprio pastor, a gente não submete, porque acha que a gente não precisa exercer esse papel de obediência a alguém que é igual a nós. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine. Porque Jesus disse assim, ó, quem quiser ser o maior, seja o maior. Jesus vai fazer um ato lindo, né, de pegar uma criança, quando os discípulos estavam ali contendendo, achando que seria o maior. Ele vai pegar uma criança, vai botar no meio deles e vai dizer, quem não tiver um coração igual, oi, irmãos, o coração de uma criança é demais, que a gente dá um tapa no filho, daqui a pouco ele vem, ele diz que ama, ele abraça e está tudo certo. Esse é o coração da criança. Coração sincero, coração limpo, coração simples. E a gente não aceita a correção, a gente não aceita nem a autoridade, então a gente precisa voltar. A gente precisa voltar a praticar aquilo que a palavra nos diz, porque sendo assim, a gente vai ver a Deus. Porque sem santidade, falou o pastor aqui hoje pela manhã, ninguém verá Deus, está escrito na sua palavra. Eu já vou encerrar minha oportunidade, porque ainda vai ser orado pelo pastor, mas eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu sei que é muito mais fácil a gente ouvir uma palavra de vitória, mas a palavra que nos deixa mais perto de Deus é aquela que mexe lá no profundo da nossa alma. Precisa ouvir. Porque se a gente tivesse perfeito, aí a gente já estava lá no céu. Mas a gente está aqui ainda na terra, tentando consertar algumas coisas, ajustar algumas coisas, até que ele venha. E ainda dá tempo da gente fazer isso hoje. A gente pode liberar perdão hoje. A gente pode pedir perdão hoje. A gente pode amar hoje. A gente pode se humilhar hoje. Porque aquele que se humilha a esse se Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir à igreja para ficarmos de pé. A gente vai fazer uma leitura dedicando ao nosso pastor. E eu quero convidar a irmã Neni para vir aqui na frente, para entregar essa lembrancinha ao nosso pastor, ao seu esposo, em nome do Rosa de Saron. É uma pequena lembrança, mas é de coração do pastor. E a irmã Neni vai abraçá-lo e entregar essa lembrancinha em nome do Rosa de Saron.
Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Que o Senhor continue o abençoando e o guardando em todo o tempo. Eu quero fazer essa pequena e simples homenagem à vida do nosso pastor nessa noite. Pastor, grande é a seara e grandiosa é a obra que Deus confiou em suas mãos. Cuidar do povo do Senhor, com zelo, sabedoria e amor. Somos gratos pela sua dedicação ao longo desta caminhada. Certamente o Senhor o recompensará e também continuará cuidando do Senhor, da sua família, em nome de Jesus. Feliz Dia do Pastor. Aleluia. Antes de orarmos, vamos entregar também mais uma lembrancinha. Eu quero convidar Jefferson para entregar em nome da igreja. Essa é uma lembrancinha também da igreja. Glória seja dada o nome do Senhor para sempre.